E aí, tudo bem? Eu sou o Chuck, hoje é dia do rock e eu tô aqui para escolher discos que foram fundamentais na minha educação musical. E a raiz de todos eles é o rock. Talvez o disco mais fundamental da minha vida é a trilha sonora do filme La Bamba. A música La Bamba todo mundo conhece. Ela já era famosa com o Hit Valens lá nos Estados Unidos e tal, mas ela estourou de novo pelo mundo quando fizeram um filme sobre a história do Hit Valens. Eu lembro que eu ficava tocando La Bamba no rádio, meu pai viu que eu curtia aquele som e comprou o LP pra mim. Esse disco é muito foda. Uma música desse disco aí, We Belong Together, é uma bem romântica, bem bonita. Mas um disco que foi importantérrimo na minha vida é o primeiro disco dos Raimundos. Hoje em dia se discute tanto machismo, né? Esse disco não sei se seria bem visto hoje em dia, assim. Na época, com tudo isso, ele ainda por cima era divertido e pertinente. Acho que por terem João Pessoa mesmo, a primeira música. E quando apareceu o Raimundos na minha vida, aquilo mudou minha vida. Foi quando eu redescobri o rock brasileiro. Até então, o rock brasileiro que eu conhecia era o clássico da década de 80. É isso, é bom lembrar. Mais um disco, Passo do Luí, dos Paralamas do Sucesso. É o começo da perda da inocência do cinema mudo, passando pro veneno do resto. Eu estudava em Brasília, no intervalo ficava tocando música. E eu lembro que tocava Óculos e tocava Meu Erro. Eu não sabia o que era aquilo, só tocava aquela música, eu sabia que aquela era uma música brasileira. Depois de um tempo eu fui descobrindo que aquilo era Paralamas do Sucesso, em que disco que tava. É impossível eu ouvir essas músicas dentro de outro contexto. Outro disco também nacional de rock, muito importante pra mim, é o Cabeça Dinossauro dos Titãs. Punk, áspero, porrada, revoltado, rebelde. Era tudo que um moleque pré-adolescente brasileiro gostaria de ouvir. Quando eu comecei a curtir Ramones, foi justamente quando eu tava começando a rolar aquela transição e popularização do CD no Brasil. Mas o vinil que eu tinha era o Rocket to Russia, dos Ramones. Uma música animal, a última música do disco, chama Why Is It Always This Way? Porque quando eu comecei a gostar, tinha uma vizinha que curtia. E depois que eu descobri o Loco Live, que é um disco que tava saindo na época também, que era um show ao vivo dos Ramones no começo da década de 90. Também, lá em Pirassununga, eu aprendi a tocar bateria tocando Ramones, o primeiro instrumento que eu toquei foi bateria. E logo que eu comecei a dominar mais ou menos ali o instrumento, eu arrumei uma outra banda, só que essa galera tocava outras coisas. Foi quando eu descobri Deep Purple. Fez a minha cabeça totalmente. Eu ouvia mais Deep Purple do que eu ouvia Black Sabbath e Led Zeppelin. Eu era maluco pelo Fireball, por causa do começo da música Fireball, que abre o disco, que o Ian Pace, o batera, ele fazia uma parada com o bumbo assim que eu achava muito foda. Já com uns 20 e pouquinhos anos, quando eu mudei para São Paulo, comecei a trabalhar na MTV. Lá na MTV tinha uma redação onde a galera trabalhava, eram poucas pessoas. Sempre tinha um aparelhinho de som para as pessoas ouvirem música. A galera ficava ouvindo lançamentos que pintavam e às vezes alguém trazia coisas pra gente ficar ouvindo, mas era música rolando o tempo todo. E alguém colocou um disco, era do Billy Bragg com o Wilco, e eles lançaram um disco gravando só músicas, só fazendo músicas para letras que o Woody Guthrie tinha deixado. Mesmo sem saber nada, a história das duas bandas que pegaram poesias do cara e fizeram músicas, e as músicas ficaram aquela maravilha, virou meu disco, acho que é meu disco favorito. Esse disco eu tenho aqui no fundo do meu coração mesmo. Chama Mermaid Avenue, uma música maravilhosa desse disco é California Stars. Mais velho, quando eu tocava no Forgotten Boys, tinha uma gravadora chamada ST2, que na verdade era uma distribuidora de DVD. Aí um dia eu fui lá no acervo deles, porque a gente tinha essa boiada, a gente entrava no acervo deles e às vezes roubava uns DVD pra levar pra casa. E aí eu vi um desse filme que chamava White Style, e era um filme de grafite que envolvia a cultura hip hop, na viradinha dos 70 pro começo dos 80. Peguei esse filme, levei pra casa e comecei a assistir, e era um filme bem tosquinho, baixo orçamento. Quem produziu a trilha foi o Chris Stein do Blonde. Então eu comecei a pirar nesse filme que conta a história do grafiteiro e mostrava
mostrava alguns artistas de hip hop da cena da época, o começo de tudo e como que era e tal. A trilha sonora do filme é muito cabulosa, porque todos os artistas que tocam, eles estão realmente tocando ao vivo. As gravações dos bailes, onde os DJs estão tocando, MC, não é uma gravação que eles colocaram no disco. Então, quando eu encontrei o LP disso pra vender, eu comprei na hora. São todas as músicas do filme. Esse disco eu recomendo, hein? Outro disco que eu só fui conseguir entender, assimilar e conhecer depois de muito velho é o Rumors do Fleetwood Mac. Foi gravado em 1977, o ano que eu nasci, então eu tenho uma simpatia por ele. Fez minha cabeça desse disco aí, é You Can Go Your Own Way. Rockinho bom mesmo. Enquanto tiver Rolling Stones gravando disco e fazendo turnê, dá vergonha falar que você tem uma banda de rock. Principalmente por causa de discos que eles gravaram ali na virada dos 60 pro 70. E todo mundo pirava muito nos Stones. Só que tinha um disco que eu pirava mais do que todo mundo, que era o Black and Blue. É o primeiro disco com o Ronnie Wood. É o disco dos Stones que eu tenho pra contar uma história. A banda que eu tocava lá em Pira na época de cover, a gente tocava Crazy Mama. É um disco que eu tenho muito carinho. Tem uma outra música que chama Hand of Fate. É isso aí. Lembrando pra você que curtiu os discos que eu escolhi, as músicas, que vai ter uma playlist pra você ouvir com seleções de todos esses que eu te falei. Obrigado pelo convite para poder falar do que eu amo e a gente se vê nos de A a Z por aí toda semana.